Nacional, com previsão, então, de projetos sobre corte de gastos e lá na frente também tem projetos em relação ao aumento da arrecadação. Assunto agora para José Eustáquio, que é pesquisador do IPEA, aqui nosso analista. Muito bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, Simone. É um prazer estar aí para discutir, de um lado, a redução dos gastos e, de outro, a revisão de renúncias tributárias, Vamos lá, Projeto de lei sobre bebidas adulteradas, que eles estão falando em que é o jabuti, não é? E o governo tentando, então, avançar no Congresso para esse aumento da arrecadação com bets e fintechs. Mas vamos lá, em relação ao corte de gastos, como é que você avalia essa corrida do governo para recompor, então, a receita e fechar o orçamento aí dentro da meta fiscal? Bom, em primeiro lugar, Simone, a gente tem que entender o seguinte: este é um governo que não é liberal. E o que acontece? As medidas que são discutidas é redução de gastos de um lado e renúncia fiscal de outro. Se você for analisar pelo enfoque do liberalismo econômico, a gente pode entender que essas políticas são importantes. Por quê? Redução de gastos vai pressionar menos o endividamento público e a menor pressão no endividamento público faz com que a gente tenha redução dos juros. E a redução dos juros vai facilitar um investimento produtivo. Por outro lado, quando a gente fala em rever os benefícios tributários ou as renúncias fiscais que o governo faz para diferentes setores, isso também é uma medida de criar uma neutralidade na questão tributária do país. E a neutralidade ela é importante. Por quê? Quando o governo ele faz regimes tributários seletivos, o que ele está fazendo é beneficiando um ou outro setor ali e as regras não são claras. Então veja, no Estado liberal é importante, de um lado, a gente ter o Estado mínimo e o Estado mínimo que possa garantir as funções básicas de Estado, que é garantir a propriedade privada, seja com segurança, seja com saúde, seja com educação, ou seja, questões importantes que a gente tem no Estado. E quanto menor for a intervenção do governo na economia, menor vão ser os desvios alocativos que a gente tem. E quando a gente fala em desvios alocativos, a gente está falando que isso também melhora os investimentos produtivos. Do outro lado, quando a gente olha as renúncias fiscais, a gente está falando da neutralidade tributária. Em economia, quando a gente tem um Estado mais liberal, a gente quer ampliar a base tributária com uma carga tributária menor. E por isso, quanto menor a interferência do governo na economia também, porque a renúncia fiscal, na verdade, ela é uma intervenção do Estado na economia, mas de forma camuflada. Por quê? Eu vou beneficiar diferentes setores e as regras não são unânimes. O que acontece? A gente prejudica a concorrência dentro da economia. E se a concorrência é prejudicada, alguns setores vão ser beneficiados e outros não. Ou seja, eu crio uma insegurança política e, do outro lado, dependência política. Em economia, a gente costuma dizer que isso é o rent seeking, Ou seja, alguns setores conseguem capturar o Estado buscando renda. Ou seja, então nós estamos falando de duas políticas que não são contraditórias, ou seja, reduzir o gasto de um lado, reduzir as renúncias fiscais de outro, mas lembrando, quando o Estado reduz a renúncia fiscal, o que ele quer é, no médio e no longo prazo, ampliar a sua base tributária e conseguir reduzir os tributos, os impostos. E se o governo faz isso no médio e no longo prazo, a economia tende a crescer, a gente começa a fazer o ajuste fiscal e as coisas andam. E, de acordo com os últimos números com os quais eu apurei, viu, Simone? O déficit primário do governo em 2025 está em torno de 385 bilhões de reais. Este é um número que não entra com a contabilidade criativa que o governo faz. Por exemplo, incluir restos e gastos a pagar. Ou seja, é um valor muito maior do que o Banco Central do Brasil apresenta. Porque a arrecadação do governo federal, não é? O Eustáquio, com impostos, contribuições também para meses de setembro, foi um pouco mais de 210 bilhões de reais, mas o déficit está maior. Isso.
No ano passado, para você ter uma ideia, os números que eu apurei, também sem a contabilidade criativa, o déficit primário ficou em torno de 423 bilhões de reais. Quando eu falo primário, a gente não está incluindo a conta de juros a pagar do governo. Ou seja, quando a gente coloca os juros, isso aí piora. Então, o que a gente tem que conseguir fazer é um superávit primário para sinalizar para o mercado que aquele governo é capaz de arcar com os seus compromissos financeiros. E se isso ocorre, o que acontece é um aumento do investimento produtivo na economia, porque os agentes entendem isso como importante. Veja que alguns economistas, como Robert Barros, já fez alguns estudos mostrando o seguinte: déficits crônicos prejudicam a previsibilidade do mercado, que reduz o investimento produtivo, que faz reduzir emprego e faz a economia crescer menos. Então, veja, o ajuste fiscal é muito importante nesse cenário macroeconômico com o qual a gente está trabalhando. Tá certo, José Eustáquio, aqui, nosso analista, essa conversa hoje aqui de segunda-feira, ou seja, a gente vê a pauta aí do governo, né, essa semana, que deve ter essa votação no Congresso Nacional em relação ao corte de gastos, depois na sequência o governo fatiando aí, não é, José, em relação a essa votação, essa expectativa toda, né, a gente fala corte de gastos, mas também tem aí essa expectativa já que a MP, melhor dizendo, né, 1303, ela caducou, ela perdeu a validade, o governo está tentando buscar essa receita aí, né, para compensar essa perda. Mas a gente segue acompanhando, com certeza serão os nossos próximos assuntos aqui com você, viu, nessa análise semanal. Viu, José? Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente nos nossos estúdios. Obrigado, viu, Simone? E aí, só uma última frase, né? Segundo Milton Friedman, o tamanho do Estado é medido por suas despesas. Cortar gastos é o único caminho para a gente reduzir impostos. O Estado tem que pensar nisso. Certo, José Eustáquio, pesquisador do IPEA, nosso analista semanal aqui. Obrigada mais uma vez, viu, José? Você hoje aqui com a gente, nossos estúdios em Brasília. Uma boa noite para você, bom início de semana e até semana que vem. Até mais, fique com Deus.